E aí, pessoal, boa tarde. Ó, separei o tema aqui para vocês de calvície. Embora eu tenha feito um vídeo recentemente com a Paula sobre androgenética, que é o nome técnico da calvície. E a calvície, o que que é? Bom, primeiro a gente tem que saber que a calvície ela comete de 80 a 90% dos homens e 50% das mulheres, tá? O que que ela vai causar no seu cabelo? A calvície, ela faz com que o pelo fique cada vez mais miniatura, ela vai diminuindo o tamanho do fio e vai fazendo com que o fio fique cada vez mais fino, ele afina o pelo. É a doença que vai afinando e diminuindo o pelo. Então, o paciente, geralmente, quando chega, eu peço para ele ver uma foto em que a gente consiga comparar mais ou menos 10 anos atrás desse couro cabeludo do paciente. Geralmente o paciente fala que o cabelo mingou, como se ele tivesse diminuído o aspecto, o volume, e isso é comum de acontecer nos quadros de calvície, tá? Essa calvície, ela acontece por quê? Pela presença da testosterona. A doença, no nome técnico, ela é androgenética, então são caracteres masculinos, o andro quer dizer homem, e o hormônio masculino que está mais relacionado é a testosterona, que também está presente nas mulheres. Não necessariamente essa testosterona ela vai ter alteração no exame de sangue, então boa parte dos pacientes pode ter um valor de referência normal ou até mesmo baixo na corrente sanguínea, mas isso não quer dizer que a testosterona ela não vai estar atuando o seu papel na calvície, que é o quê? Quando a testosterona ela sofre a ação dessa enzima, que se chama 5-alfa-redutase, ela vai se converter em DHT. Esse DHT é que vai fazer com que o pelo fique miniatura e vá afinando. Só que no couro cabeludo, esse DHT ele não pega todo o couro cabeludo, ele só pega em algumas regiões. Por que as pessoas geralmente falam que o paciente careca ele é um aeroporto de mosquito? Que falam isso brincando, né? Justamente porque essa região daqui, que eu coloquei esses pontinhos rosas, é para vocês poderem entender que essa região aqui é a região onde tem receptor de DHT, que é esse hormônio que faz com que o pelo fique miniatura e afine. Então, essa região aqui de trás não tem receptor de DHT. Se não tem receptor de DHT, nessa região aqui não vai fazer a ação da calvície, não vai fazer com que o pelo fique fino e miniatura. O que acontece é que o pelo vai ficando cada vez mais fino, cada vez mais miniatura, até o momento que ele não nasce mais. Esse folículo, inicialmente, que sofreu essa ação do DHT, ele vai ser um folículo que a gente chama de folículo viável, que ele ainda não sofreu fibrose, não morreu. Então, ele ainda é viável de crescimento do pelo. Nesse momento, ainda é viável os tratamentos clínicos para que a gente consiga reverter esta androgenética, repelando um pouco, não necessariamente vai ser 100%, e impedindo que essa doença avance ainda mais, avançando no sentido de fibrosar aquela região. Então, nesses casos aqui, iniciais, são mais fáceis de poder tratar. Aquele paciente que já tem um quadro mais avançado de calvície, em que tem uma região completa de fibrose, é muito complicado da gente poder abordar de forma clínica. Nesses casos, geralmente a gente indica que o paciente tire os fios dessa região, que a gente chama de região occipital, para poder fazer o transplante nessa região. Muito embora, como é uma área extensa de calvície, nesse caso aqui que eu coloquei para vocês, pode ser que seja necessário mais de um transplante, já que não vai ter fios suficientes aqui atrás para que a gente possa cobrir tudo isso daqui. Bom, pensando em relação ao que faz com que a gente aumente a testosterona, naturalmente o homem já tem mais testosterona do que a mulher. Geralmente a calvície ela tem uma ligação genética com o avô materno, embora a gente saiba que de 80 a 90% dos homens e 50% das mulheres vão ter. Então, assim, é um genético quase que hereditário, né? Já que é uma prevalência muito grande na sociedade. Hereditário é quando obrigatoriamente passa de pai para filho. Genético é quando você tem uma expressão gênica que pode manifestar como doença ou não. O hiper vem de muito, andro de homem, então os caracteres masculinos aumentados é comum quando a gente tem a síndrome do ovário policístico. Mais uma vez, não necessariamente a gente vai ter os hormônios aumentados, mas a mulher ela pode ter o excesso de DHT, então a gente vai ver mulheres, e geralmente na mulher essa área aqui central, que é essa região daqui, é a região que comumente a gente vai ter a área de calvície. Então as mulheres costumam fazer um clarão aqui no centro e vai abrindo. Os homens é mais nessas regiões aqui laterais que começam, se inicia a calvície. Bom, então o hiperandrogenismo no quadro de ovário policístico vai aumentar o DHT, então mulheres com ovário policístico têm mais propensão de fazer com que o pelo fique fino e miniatura, evoluindo com o quadro de calvície. E a reposição hormonal, que é comum
com o uso de testosterona, também pode fazer com que você tenha o afinamento e a miniaturização dos pelos, ou seja, transformar os pelos miniaturas. Eu sempre me embolo com essa palavra. Então, quando você repõe a testosterona, e é comum nas academias a gente ver homens muito malhados, muito fortes, com rarefação de pelos ou até mesmo uma calvície, e pacientes até muito jovens. Você está sustentando essa reação aqui de aumentando a testosterona, aumentando o DHT, então você vai acelerar esse processo de calvície, tá? Então a gente tem que lembrar que a calvície ela é uma doença crônica, então doença é porque ela tem um CID, mas é um quadro dermatológico que não necessariamente vai adoecer o paciente, embora a gente precise saber que muitos pacientes eles evoluem com transtornos mentais, de perda de autoestima por conta dessa perda de cabelo. Então, não necessariamente essa doença vai adoecer o paciente de um ponto de vista clínico, mas de um ponto de vista mental pode sim adoecer. Lembrando que por ser crônica, não necessariamente você vai tomar uma medicação por um mês e vai parar. Diferente do eflúvio que a gente falou no vídeo, o eflúvio ele pode ter um tratamento reversível, mas a androgenética você vai ter que fazer um acompanhamento caso seja algo que te incomode de forma crônica, fazendo os cuidados e as medicações de forma contínua. Bom, a medicação oral geralmente a gente faz antiandrogênicos. A finasterida ela tem o objetivo de bloquear essa enzima que a gente chama de 5-alfa-redutase. Então a finasterida e a sua prima dutasterida, elas bloqueiam essa ação da 5-alfa-redutase, impedindo que a testosterona vire DHT e o DHT venha agir nesses receptores e faça com que o pelo fique miniatura e fino. Então, além dessas medicações como finasterida e dutasterida, há também casos que a gente possa usar a espironolactona e até alguns pacientes que fazem uso de anticoncepcional, como por exemplo uma endometriose que é conhecida com o fato de você estar fazendo tratamento para calvície. Alguns anticoncepcionais vão possuir efeito antiandrogênico, também inibindo essa ação do DHT. Bom, os tópicos, os shampoos anti-queda, geralmente eles não são tão eficazes. Existem alguns shampoos que sim, que a gente pode fazer uma indicação para o tratamento do paciente, mas de um modo geral os shampoos eles só vão ter a finalidade de limpeza. Geralmente a gente pode optar por fazer tópicos como, por exemplo, o minoxidil, que é uma medicação antihipertensiva que vai ajudar no processo de repilação e também de vasodilatação, fazendo com que chegue mais nutrientes ali para o cabelo naquela região. Além disso, tópicos, a gente pode pensar no boné de LED, que vai ajudar na oxigenação daquela região, melhorando também a funcionalidade dessas células, tá? Agora, além desses tópicos, a gente pode fazer tratamentos que são os procedimentos para acelerar essa repilação. Não necessariamente a medicação oral, que são os antiandrogênicos, somados a um minoxidil que pode ser tópico e até mesmo oral. Atualmente eu tenho usado bastante minoxidil oral para os meus pacientes. Lembrando que existe uma dose, pacientes que têm hipotensão, pode haver uma queda de pressão desses pacientes, por isso que é muito importante a gente saber a dosagem que a gente vai usar, em qual paciente que a gente vai usar, tá? Lembrando que também pode haver um quadro de proliferação de pelos, principalmente em pacientes que já tenham feito laser, como por exemplo, eu fiz laser e boa parte dos meus pelos nas costas voltaram quando eu comecei a tomar o minoxidil oral. Mas isso não é o fim do mundo para mim, porque para mim era muito mais vantajoso eu tomar a medicação do que ficar sem o pelo. E então cada um vai ter que ponderar o que é melhor para si. Bom, a mesoterapia, o MPP e o roller, a gente precisa entender a diferença entre eles do que é cada procedimento, tá? O MMP se chama microinfusão de medicação na pele, é uma sigla que foi criada um procedimento por um professor de São Paulo, que é o Dr. Samir, em que a gente faz com uma máquina semelhante a uma máquina de tatuagem a infusão de medicação na pele do paciente. Ela é uma quantidade de medicação infinitamente menor do que a quantidade de medicação oral, já que a gente vai infundir em pouca quantidade o que necessariamente o folículo precisa ali para poder crescer e se desenvolver. Então a gente usa a medicação diretamente no local onde ela vai ser usada, e essa medicação, esse tratamento a gente faz geralmente com intervalos mensais, em torno de 5 sessões, e a gente consegue, caso os pelos sejam viáveis e a gente não tenha uma fibrose desses pelos, por isso que é importante a avaliação com esse aparelho, que a gente chama de dermatoscópio. Ele faz um aumento da região para que a gente possa ver se esses folículos são viáveis ou não. Então, uma vez que a gente faça esse tratamento, a gente pode fazer uma manutenção de 6 em 6 meses, mas há paciente que nem a manutenção faz, que se mantém com o uso da medicação oral
e eles acabam segurando esses pelos. Outros, depois de 6 meses, a gente pode fazer uma manutenção de 6 meses com uma sessão. A mesoterapia, ela é infusão com agulhas, com a medicação, com a mesma medicação dessa daqui, só que acaba que a gente pega uma região mais profunda e acaba que a gente não contempla toda a região do couro cabeludo. São furos com agulhinhas que a gente vai fazendo na cabeça, dividido em pontos equidistantes da mesma distância, em que a gente injeta uma quantidade de medicação. Eu particularmente prefiro o MMP, mas os resultados de meso e de MMP são bem semelhantes, embora o que a gente saiba é que a mesoterapia ela não contemple todas as regiões, uma vez que você não faz furinhos em todas as regiões da cabeça. Já o MMP, você consegue fazer essa abordagem. O microagulhamento, que inclusive me perguntaram recentemente, ele pode inclusive fraturar o pelo quando você passa o rolinho por cima. Então eu particularmente não gosto, que é você estimular os folículos ali por uma reação mecânica e em seguida você pode aproveitar esses furinhos que foram feitos pelo microagulhamento e fazer um drug delivery colocando essas medicações por cima, tá? Já os pacientes que tenham muita fibrose, eles podem fazer o transplante, que é retirar justamente esses cabelos aqui dessa região atrás da cabeça para poder implantar aqui nessa região. Lembrando que você, tirando esses cabelos que não possuem receptores de DHT para cá, você está levando cabelos de outra região, mas essa região aqui vai continuar sofrendo a ação do DHT. Então, se você tem um pouco de cabelo e levou o transplante para cá, você precisa continuar tratando para que os outros fios não caiam, tá? E em relação à fitoterapia, a gente sabe hoje que o óleo de alecrim, tá? Ou o chá de alecrim, ele pode ajudar no crescimento de cabelo, não só pela calvície, mas também como eflúvio telógeno. Então ele é uma medida que a gente pode fazer 20 minutinhos antes do banho, colocar ali um pouco de chá de alecrim ou óleo de alecrim, deixar o cabelo ali um pouco e vida que segue. O que eu esqueci de falar é que a gente pode fazer esse boné de LED também 12 minutos antes, que seria uma complementação do tratamento, mas isso não é fundamental para que você tenha um resultado positivo, isso vai ser complementar, tá bom, gente? É isso, um beijo para vocês, bom final de semana e boa sexta!